Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para gravarmos aqui a segunda lição da nossa revista, a revista de jovens, como a gente disse na primeira lição. Então hoje nós teremos uma professora convidada, que a gente tinha prometido para vocês. Vai estar fazendo essa lição hoje, no meio de semana, e no domingo a gente vai estar voltando com as lições presenciais aqui no cenáculo, respeitando, né, as regras que foram estabelecidas aí pela lei do nosso governador. Então eu queria, neste momento, estar lendo com vocês o título da lição, texto de referência, objetivos. Vamos estar, neste momento, lendo. Lição de número 2, o título é o seguinte: Aliviando o Sofrimento. O texto de referência está em Mateus, capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 30. Versículo do dia: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está em Mateus 11, 28. Verdade aplicada: Jesus, durante o seu ministério terreno, curava a todos os oprimidos e também prometeu aliviar o sofrimento e a angústia humana, sem nada nos cobrar, fazendo tudo por amor. Os 3 objetivos da lição são o seguinte: primeiro, entender a promessa de Mateus, que está em Mateus 11, 28, compreender que Jesus deseja aliviar as pessoas de seus sofrimentos, e o terceiro objetivo, aprender que esta promessa é condicional. Momento de oração: oremos para que as pessoas possam reconhecer que somente através de Cristo encontramos paz e descanso. Então, neste momento, nós vamos estar fazendo uma oração, pedindo a Deus que, através do seu Santo Espírito, Ele fale conosco. E já depois dessa oração, Edilson Filho vai estar louvando ao Senhor com um louvor. Logo após Edilson Filho, a gente já passa para a nossa professora, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai amado, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para bendizer e exaltar o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, para aprender mais uma porção da Tua palavra. O que nós te pedimos, Senhor, nesse dia, é que o Senhor fale conosco, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Que essa palavra venha entrar em nossos corações e o Senhor, meu Deus, através do Teu Santo Espírito, venha aliviar, Senhor, o sofrimento do Teu povo. Venha aliviar o sofrimento, Senhor, de cada família que tem passado por dias difíceis nessa terra. Que o Senhor, meu Deus, venha trazer paz, porque só o Senhor Jesus pode trazer paz ao coração do homem. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, fala conosco, usa a tua professora, Senhor, nessa manhã, usa a tua filha como um vaso, como o Senhor tem usado muitas outras vezes, Senhor, e fala aos nossos corações. Meu Deus, usa os teus filhos que vão louvar ao teu nome nessa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Amém, Jesus, amém. Edilson Filho vai estar louvando ao Senhor, e logo após já passo para a nossa professora, Késia. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Larará, 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 larará. La
descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, não. Eu não tenho descanso. Yeah. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem Espírito, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 descanso. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar tendo esta aula aqui, podendo estar falando um pouco do amor de Deus, dividindo com os irmãos. A lição de hoje vai ser mais uma exposição bíblica. Eu quero trazer alguns versículos que vão complementar a nossa lição de hoje. O tema é muito bom e muito interessante. Aliviando o sofrimento. A nossa introdução vai dizer: Deus criou o homem no jardim do Éden para viver em comunhão com ele. Mas através da desobediência, o pecado entrou no mundo, trazendo consequências terríveis: sofrimento, dor, vergonha e a separação da comunhão com o Criador. Mas Jesus veio para aliviar o fardo do homem que foi imposto pela maldição do pecado, restaurando-o junto a Deus. A lição vai dizer que somente Cristo pode aliviar todo o nosso sofrimento e toda a nossa dor. Somente através de Cristo vamos conseguir o alívio para a nossa alma. É tão interessante que desde a criação da humanidade, Deus queria se relacionar com o homem. Deus vinha no jardim todo dia, na viração do dia, para ter um relacionamento com o homem. Todo dia, Deus vinha para conversar com o homem. E quando o homem pecou, não foi Deus que se escondeu ou que limitou a sua relação com o homem. O homem se escondeu de Deus. Foi o homem que se afastou da promessa, foi o homem que se afastou de Deus pecando. Romanos 8:35 vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Então todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus vem se relacionando com o homem, vem buscando se relacionar com o homem. Só que o interessante é que quando o homem peca, ele se afasta do Senhor. Lá em Isaías 59, versículo 2 vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. É tão interessante que o que nos afasta do nosso Criador é o nosso pecado. Só que Jesus veio para pagar a consequência do pecado, que era a morte, para estabelecer de novo um relacionamento com Deus. A gente vai ver durante toda a história que Deus buscou se relacionar com o homem de diversas maneiras. Deus levanta diversos homens para ter relação com o povo. E mesmo o Senhor levantando, provando o seu amor pelo povo, o povo escolhe se afastar do Senhor, escolhe outros deuses, escolhe negociar o que Deus havia prometido para eles, que era um relacionamento, o que há de por vir.
e o homem se preocupa apenas com os seus desejos. Mas mesmo assim, o Senhor não cansa de tentar estabelecer um relacionamento com o homem. Jesus Cristo é a prova de que Deus nos amou sobremaneira para estabelecer um relacionamento com a gente. Tópico 1. O peso do pecado. O pecado trouxe prejuízo à raça humana, pois além de nos separarmos da comunhão com o Pai, também nos gerou sofrimentos constantes. O homem optou pela escolha errada e a consequência deste ato foi temeroso. Em Romanos 3, 23, vai dizer que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual é o intuito da criação humana? Fomos criados para a glória de Deus. Este é o intuito da nossa existência. Não porque Deus precisava de alguém que os louvasse, porque assim já tem os anjos. Deus queria um relacionamento e criou para que a gente gozasse da glória dele. Só que quando o homem peca, ele se afasta desta glória que foi prometida, ele se afasta da promessa, ele está destituído da glória de Deus. E como a gente foi criado para a glória de Deus, longe da glória de Deus, a gente padece. Longe da glória de Deus, a gente não encontra vida. Somente encontraremos vida na glória de Deus. O homem sem Deus sente um vazio, que muitas das vezes ele afaga de diversas maneiras. Ele tenta suprir as suas necessidades numa bebida, num relacionamento frustrado, em amizades, em seus empregos. É alguma coisa que o mundo pode oferecer. Mas a Bíblia vai nos dizer que a gente estava carecendo da glória de Deus. E somente em Cristo, somente através do sacrifício, mediante a graça de Cristo, conseguimos estabelecer este relacionamento. E hoje podemos gozar da glória de Deus. Esta lição vai nos ensinar que todo o nosso sofrimento, tudo que nós temos passado, todas as coisas de mal que há por vir, só encontraremos graça na glória de Deus. O alívio nosso e o nosso remédio é somente um, Jesus Cristo. Ele é a nossa fonte. Ele é o nosso Redentor. Ele é a esperança da nossa vida. Tópico 1.1. Marcado pelo pecado. Infelizmente, a herança adâmica que recebemos foi a natureza pecaminosa. O homem passou a conviver com a terrível consequência de sua equivocada decisão em desobedecer ao Criador. Mediante ao exposto, o pecado entrou no mundo, trazendo dor, sofrimento, morte ao homem. Diante de tão grande consequência, o homem experimentou a dor da separação de seu Criador, passando a ter marca do pecado em sua vida, amargando a dor e sofrimento que lhe foi dado, a maldição eterna. Através de um homem, o pecado entrou. Através de um homem, a nossa linha de relacionamento com Deus foi interrompida. Através de um homem, toda a raça humana foi condenada à consequência do pecado. Mas através de também um homem, a raça humana estabeleceu o seu relacionamento com Deus. Através de um homem que se entregou ao sofrimento, se entregou à consequência do pecado, que é a morte. Ele pagou o preço que era para mim e para você pagar. Não tínhamos condição nenhuma de suprirmos essa necessidade. Não tínhamos condição nenhuma de pagar o preço que a nós foi pago. Mas Jesus se entregou. Jesus deu sua vida e pagou o preço que a nós não seria capaz de pagar. Somente através de Cristo. Somente através dele. O pecado pode ter muito bem ter visto por um homem. A mulher pode ter se deixado iludir pela serpente. Só que ela também foi usada para ser a geradora do nosso Redentor, daquele que nos salvaria. A gente tem que ter essa convicção que o preço foi muito alto para que eu e você pudéssemos gozar da glória de Deus. O preço foi muito alto para que hoje escolhemos colocar Deus como segunda opção. A gente tem que entender qual é o nosso propósito e aqui viemos nesse mundo. O seu propósito. Você nasceu apenas para a glória de Deus. Você nasceu para se glorificar através de Deus. Temos nele o nosso Senhor, a nossa redenção, alívio para nossas almas. Eu queria dizer para vocês que neste mundo a gente vai ter aflição. Neste mundo vamos ter perseguições, vamos ter sofrimentos. Mas Pedro vai nos dizer que a nossa viva esperança é Cristo Jesus, é a volta de Cristo Jesus, é a promessa que Jesus deixou. Eu em breve voltarei.
Essa é a nossa viva esperança. O homem pecou, só que Jesus veio, pagou o preço para que a gente pudesse ter novamente um relacionamento com Ele, para que pudéssemos gozar novamente da glória com Ele. Tópico 1.2, um peso muito grande. A escravidão do pecado trouxe ao homem um fardo esmagador, e o seu terrível peso oprimiu toda a humanidade. O pecado levou o homem a experimentar de suas terríveis consequências. O pecado trouxe a morte ao homem, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado escravizou o homem. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O pecado faz do homem servo do diabo. Quem cometeu o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O intuito de Deus foi nos limpar de tudo que nos atrapalhava de ter uma comunhão com Ele. O intuito de Deus era nos purificar e nos tirar de toda a amarra que o pecado pode nos trazer, de todo o embaraço que o pecado pode nos gerar. Jesus veio para tirar esse fardo tão pesado de nossas costas, para aliviar todo o nosso sofrimento. Porque por mais que a gente venha sofrer nos dias de hoje, a gente tem uma esperança. A gente entende que essa terra aqui não é o nosso destino, e sim a nossa passagem. A gente entende que a promessa é bem maior do que o que o homem espera. A promessa é bem maior do que qualquer coisa que a gente pode obter nessa terra. A promessa é o céu. E foi para isso que Jesus morreu, para que eu e você tivéssemos esse direito, para que eu e você tivéssemos alívio nele, para que eu e você pudéssemos gozar da glória de Deus, para que eu e você tivéssemos um relacionamento tão vindouro com Cristo Jesus, que a eternidade é o destino. Como poderemos morar com alguém que a gente não conhece? Como poderemos convidar para a nossa casa alguém que a gente não tem relacionamento? O intuito de Deus sempre foi ter um relacionamento com o homem, porque a promessa de Deus é essa, o céu, para toda a eternidade, conhecendo o nosso Deus. Esta é a viva esperança. Esta é a nossa promessa. Jogue sobre Jesus Cristo todas as suas mazelas, todo o seu sofrimento. Entregue a Ele, porque só Ele é capaz de nos livrar. Só Ele é capaz de nos dar livramento e alívio. Amém? Antes de iniciar o tópico 2, queria convidar a irmã Ana Luísa para nos trazer um louvor. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração de sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração de sermos inundados
inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração de sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Não há como pensar no sacrifício que Cristo fez sem que lágrimas alcancem os nossos olhos. Não há como pensar em todo o sacrifício que Cristo fez sem não chorar pelos nossos pecados. O mais interessante é que, às vezes, quando eu choro, não é pela consequência do pecado. Não é apenas pelo que o pecado pode me trazer. Mas porque a gente decepciona tanto a Deus, a gente é tão falho e merecedor desta graça, que apesar dos nossos pecados, apesar de sermos os mais miseráveis dentre os homens, Ele nos alcança com a sua graça. Ele pode muito bem nos alcançar. Neste tópico 2, a gente vai aprender que a gente tem que se chegar até Deus. A gente tem que ir buscar por este alívio que somente Cristo pode nos oferecer. Tópico 2, uma promessa condicional. Jesus prometeu aliviar todos os cansados e oprimidos, mas esta promessa está condicionada a uma ação humana, a fim de que seja realizada. Condicional, que depende de uma condição. Não há como Jesus vir, entrar e fazer sem que você vá até Ele, sem que você o busque. Vinde a mim, tópico 1.1. A expressão vinde a mim, traduzida um vocabulário que significa literalmente, vem aqui. Ao dizer isto, Jesus convida ao cansado de alma ao ir ao seu encontro, pois somente assim o pecador encontraria alívio para suas dores. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. João 14:6, que vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em 1 Timóteo 5, 1 Timóteo 2:5, vai dizer: porque só há um mediador, só Deus, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Somente um mediador. Há somente um caminho que pode nos conduzir até Deus, Jesus Cristo. Qualquer outro caminho que eles podem te oferecer é enganoso. A Bíblia nos diz que só há um caminho, só há um mediador, somente um que pode nos representar diante a Deus. Só que quando Jesus fala que vai nos aliviar, depende de que a gente vá até Ele e o busque. É tão interessante que a gente vai ver que Jesus não é invasor. Deus não vai invadir a sua vida e nem vai te obrigar a servir a Ele. É uma escolha sua. Você tem que ir até Deus para que tudo que você tem, todas as suas ansiedades, tudo você pode lançar em Cristo Jesus. Você só vai alcançar o alívio se você ir até Ele. É tão interessante que o homem peca. O homem peca, Deus vai até o jardim e Deus quer que o homem venha até Ele. Deus sabia onde o homem estava. Deus sabia que o homem havia pecado. Mas mesmo assim desce da mesma maneira e chama Adão como das outras vezes. É Deus que vai ao encontro, só que o homem tem que vir até Ele. Se Deus sabia que Adão tinha pecado e aonde Adão estava escondido, por que Deus chamava Adão? Era simples, era Jesus ir lá
Era Deus ir lá, encontrar Adão e falar, olha, Adão, você pecou. Eu vou ter que te tirar do jardim. Só que Deus queria um relacionamento e queria que o homem viesse até ele e admitir os seus pecados. É a oportunidade que Deus dá a Adão. Onde está você, Adão? Aí Adão chega até Deus e fala, olha, Senhor, a mulher que tu me destes fez com que eu comesse o fruto. E estamos nus. Ele percebeu que estava nu. Só que Deus vai até Adão para que Adão venha até Deus. A escolha é sua. A promessa de alívio só vem quando buscamos ao nosso Senhor. Quando depositamos nele. Quando a gente entende que essa promessa é condicionada, a gente tem que entender que a gente tem a nossa parte de um relacionamento com Deus. A gente vai ver que um relacionamento feito de duas pessoas, se somente uma pessoa buscar, somente uma pessoa investir, o relacionamento não vai para frente. Não é um relacionamento saudável. Por isso que Deus estabelece essa condição. Deus não é invasor. O Espírito Santo bate à porta do seu coração. A opção de abrir, a opção de ter um relacionamento é minha e sua. A opção de escolher Jesus Cristo é minha e sua. O sacrifício foi apresentado. A Bíblia está para que nós conhecemos o nosso Deus. A lição de hoje nos ensina o que é a promessa e nos ensina como conseguiremos o nosso alívio. Eu apresento para vocês. Mas só se você buscar. Somente se você entregar, você vai ter alívio. Jesus, quando vai fazer os seus milagres, maravilhas e prodígios, as pessoas vinham ao encontro de Jesus. As pessoas buscavam Jesus. Não era Jesus andando por meio da rua e falando, não, agora eu vou realizar milagre aqui, eu vou impor a mão e todo mundo vai ser curado. As pessoas vinham até Jesus. E chegava-se até Jesus e apresentava para ele todo o seu sofrimento. E mediante a isso, o Senhor lhe dava paz, o Senhor lhe concedia um milagre. As pessoas vinham ter um relacionamento com Cristo. As pessoas queriam se relacionar. E a gente vai perceber que à medida que a gente se relaciona com Deus, a gente depende menos de milagre. A gente vai ver que muitas das multidões pediam milagres, pediam pão, mas os discípulos que andavam com Jesus, que escolheram ter um relacionamento vindouro com Jesus, eles não vão depender de muitos milagres. Eles vão querer aprender, Senhor, nos ensina a orar. Eles vão querer ter um relacionamento com Deus, a ponto de Jesus estar no seu ambiente de intimidade e chamar 3 para orar com ele. É essa intimidade que a gente pode ter com o Senhor. Nesta manhã eu também queria trazer a reflexão se a gente é multidão ou se a gente é discípulo. Se a gente quer um relacionamento ou se a gente só quer um milagre. Porque a multidão, após o milagre, ela ia embora. Os discípulos que buscaram se relacionar com Jesus durante os seus 3 anos de ministério. A escolha é nossa. Se relacionar com Deus é uma escolha nossa. Mas só vamos alcançar a promessa mediante a nossa ação. Ação gera reação. Tópico 2.2. Em grego, a palavra cansado é kopiantes, que significa o que lamutam. Já a expressão estáis sobrecarregado é phepotimenoi, que significa carga. Aos cansados, enfadados, estressados e sobrecarregados, Cristo chama a uma ação, ir ao encontro dele. Esta ação de ir ao encontro de Jesus e depositar nele toda a ansiedade e mazela que tanto traz desconforto e sofrimento ao homem, proverá a reação da promessa. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isto é condicional, ou seja, precisa da ação humana de querer ir ao encontro de Jesus para que haja a reação divina pela qual receberemos alívio. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai dizer: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. A nossa viva esperança é Jesus Cristo. O relacionamento e a busca com Ele é o que nos trará alívio. Em Filipenses 4:13, a gente vai usar esse versículo, é muito conhecido. E muitas das pessoas vão usar esse versículo de maneira equivocada. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Não está dizendo que você é um super-herói, que você vai vencer todas as adversidades, que nenhuma doença vai chegar à sua tenda, que nada vai te afetar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, estando preso.
O apóstolo Paulo vai trazer uma carta, que a carta aos Filipenses é uma carta de exortação à alegria, trazendo à memória dos irmãos a alegria, estando preso. Mas espera aí, como é que um homem fala que tudo posso naquele que me fortalece, estando preso? Os teólogos vão acreditar que essa prisão de Paulo é a última prisão dele. É a última prisão de Paulo. Eu imagino a agonia de Paulo estando preso. E ele tem a oportunidade de escrever uma carta. Em vez de pedir ajuda, em vez de pedir que os irmãos de Filipos mandassem para ele alguém, para que intercedesse, para que ele fosse livre, não. Ele vai dizer que tudo ele pode naquele que lhe fortalece. Paulo está dizendo, olha, eu posso sofrer, eu posso passar por essa perseguição, eu posso ser preso, eu posso até morrer, mas eu posso naquele que me fortalece. Porque Paulo entendia que esta terra não era o destino. Essa terra era apenas uma passagem. Ele tinha entregado o seu sofrimento, toda a sua dor, depositado em Cristo Jesus. Ele tinha total confiança e convicção da sua fé, a ponto de acreditar que esta terra é passagem. Tem um grande avivalista que vai dizer, buscai a felicidade em Cristo, e somente em Cristo. Não se prenda ao pó, porque esta terra não é o destino de vocês. Esta terra não é o nosso destino. Podemos passar por grandes aflições, por grandes tribulações, mas entendemos que mediante a nossa ação de nos entregarmos a Cristo Jesus, a gente tem uma promessa. O céu é a nossa promessa. O céu é o nosso destino. Esta terra é passagem. Até que Jesus nos chame, a gente está apenas de acampamento aqui. A nossa casa eterna, para todos sempre, onde estabeleceremos o nosso lar, é o céu. Essa é a nossa viva esperança. Mas só alcançaremos esta promessa, nos aliviando de todo sofrimento, entendendo que essa terra é apenas passagem, se nos chegarmos a Deus, se nos entregarmos a Deus. É mediante a isso que encontraremos salvação. Queria dar uma oportunidade para o irmão Edilson, trazer um louvor, logo após o tópico 3. Eu diminua.
apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Tópico 3. Alívio somente em Cristo. Jesus tem uma promessa de refrigério para aquele que a deseja. Ele não se esquece de abençoar nenhum dos seus, como escreveu Charles Spurgeon. Aquele que conta as estrelas e as chama pelo seu nome, não corre o risco de se esquecer de seus próprios filhos. Tópico 3.1. Dias difíceis. Toda esta loucura da vida pós-moderna tem levado a humanidade a experimentar dias tenebrosos diante de tantos problemas físicos e emocionais. Isso se confirma através de indícios elevados de doenças como depressão, estresse físico e mental, infarto, câncer, entre outros, gerando enésimas pessoas angustiadas, oprimidas, com fobias e com doenças psicossomáticas. E o mais triste é saber que pessoas não têm resistido a essas pressões e muitas delas têm atentado contra a própria vida. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos. A gente tem experimentado nesses últimos dias, em especial após esse isolamento social, as dificuldades. Tantas aflições, fomos impedidos de vir à casa do Senhor durante um tempo. Muitas coisas nos vieram, tanto sofrimento, e as pessoas começaram a se preocupar mais com isso, com tudo que está acontecendo. E tem se levantado muitos profetas que eu me pergunto o que estavam fazendo antes do isolamento. Porque agora, nessa terrível doença que está causando, as pessoas têm se preocupado mais com buscar a Deus. E não pelo que a Bíblia nos ensina e o que é a promessa vindoura, mas apenas por um momento. Ela quer alívio agora. Ela quer um estabelecimento agora. Ela quer estar bem agora, ela quer ser livre desse mal. Só que eu imagino depois que tudo isso acabar. Qual é a lição que vamos tirar? Que temos um relacionamento apenas com Deus quando a gente estamos em dificuldade? Ou queremos um relacionamento vindouro com Deus apesar da bonança? Qual é a nossa confiança? Será que buscamos a Deus somente no momento de aflição, em dias difíceis? A gente tem experimentado realmente um século tão complicado, tão difícil, que tem surgido inúmeras doenças que a gente não vê os nossos pais contar, os nossos avós contar, que na época deles não tinha tanto esse sofrimento. Só que aonde está depositada a nossa fé? Mediante a todo esse sofrimento, qual é o nosso intuito? Em Romanos 8, 37, em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando Paulo está falando por meio de todas essas coisas, é por meio do sofrimento. É porque somos entregues ao matadouro todos os dias. Independente do que nos foi posto diante deste mundo, mediante a todo o sofrimento, a gente já é mais do que vencedor. E eu não estou falando que você vai passar por essa diversidade a limpo, ou que você vai sobreviver a tudo. Mas eu estou dizendo para você, e o que eu venho afirmando, tanto no tópico 2 quanto no tópico 1, é que essa terra é passagem. Mediante a todo o sofrimento, tudo que você está passando agora, não importa. Eu queria te dizer que maior é o nosso Deus. Maior é Jesus Cristo. E que tudo isso que a gente está passando é passagem. Esse não é o intuito do Evangelho. Mediante a todas as dificuldades, onde você tem depositado a sua confiança, aonde você tem buscado alívio para a sua alma. Tem sido nas reportagens e notícias, nossa, não, surgiu uma vacina agora, está surgindo um método que estão aplicando, está dando certo, está dando resultado. Essa é a sua viva esperança, que tudo isso vai passar e depois acabou? Essa terra é passagem. Quando essa pandemia passar, pode vir outras dificuldades em sua vida. O que eu quero te dizer é que você tem que permanecer constante em Jesus Cristo. Que você tem que permanecer nele, apesar da dificuldade, apesar da bonança em sua vida. É ter um relacionamento com ele, entendendo que dias melhores virão e que se não vir, você vai permanecer firme, porque você lançou sobre ele todo o seu sofrimento e obteve alívio nele.
quando entendermos que Jesus Cristo é a fonte do nosso alívio, não vai importar o sofrimento que estamos passando. Vamos fazer igual o apóstolo Paulo. Ele está preso, já condenado, sentenciado à morte, vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, vem sofrer, vem participar desse sofrimento com o evangelho comigo. Ele vai incentivar um jovem, mesmo estando preso, mesmo estando sofrendo por causa do evangelho, o apóstolo Paulo vai convidar mais pessoas a sofrer junto com ele. Vem participar desse sofrimento do evangelho comigo. Vem investir nessa vida com Deus comigo. Porque o apóstolo Paulo tinha lançado sobre Jesus todo o seu sofrimento. Entendia que somente nele haveria alívio. A promessa do evangelho não é a promessa de sucesso, não é a promessa que vai dar tudo certo, mas é a promessa que no final vai valer a pena. No final, alcançaremos a nossa promessa. No final, alcançaremos o nosso alívio eterno. A nossa felicidade está em Cristo Jesus. É a nossa alegria. Entender que Ele em breve voltará, que a promessa da igreja não é ficar nessa terra. Esse é o alívio que eu vos apresento. E mediante a todo o sofrimento que você está passando, se agarre a Jesus Cristo. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, todo o seu sofrimento. Que você vai ter alívio para a sua alma e para o seu sofrimento. Mesmo diante das dificuldades que aparecerão. Tópico 3.2. Relacionamento gera resultados. Em Mateus 11:29, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Nesta metáfora, o mestre chama a atenção para uma experiência de comprometimento íntimo com ele. Muitos estão escravizados pelos deleites terrenos, mas Cristo nos convida a um relacionamento que nos levará a conhecer a Deus e a desfrutar de sua paz. Quando mais conhecemos Jesus Cristo e com Ele nos relacionamos, maior descanso encontraremos nele. E neste cenário de relacionamento e de total entrega ao Senhor, que vivenciamos a sua promessa de alívio, paz e descanso para a nossa vida. Olha que interessante. Jesus queria se relacionar. Tomai o meu jugo. Não é só lançar sobre ele e pronto, acabou o sucesso. Não. É entender que é um relacionamento constante para que a promessa vindoura nos alcance. Jesus Cristo em breve voltará. Conclusão. O pecado gerou sobrecarga, trazendo dor e sofrimento à humanidade. Mas em Cristo encontramos alívio para nossas dores. Ele nos convida a um relacionamento com Ele, de tal entrega que nos levará a vivenciar da sua promessa, ter prazer, alegria e a paz interior que somente Ele pode nos dar. Esses são os benefícios de encontrarmos com Cristo Jesus. Essa é a promessa que temos com Cristo Jesus. Que a gente venha parar para refletir e buscar ter um relacionamento com Deus. Entendendo que, mediante a todo o nosso sofrimento e a tudo que a gente tem passado, somente nele encontraremos alívio para a nossa alma. Somente Jesus Cristo é a solução para a nossa alma, para todo o sofrimento. Para que, meio às dificuldades, a gente olhe para tudo e consiga enxergar o nosso Deus. Que a gente, apesar de tudo que estamos passando, a gente entenda que a promessa é bem maior do que o que os olhos humanos podem contemplar. A promessa é o céu, e a gente às vezes não entende. Mas no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Jesus Cristo venceu. E mediante a Ele, através dEle, somente através dEle, alcançaremos esta vitória. Através dEle, teremos um relacionamento vindouro com Deus. Ele estabeleceu. O véu se rasgou para que a gente chegasse à presença de Deus. Aonde somente o sumo sacerdote podia entrar, que era a presença de Deus na Arca da Aliança. O véu se rasga quando Jesus morre, mostrando que eu e você temos o direito de um relacionamento com Deus. Que eu e você poderemos ter um relacionamento com Ele mediante o sacrifício de Jesus Cristo. É esse sacrifício, é essa promessa que nos dá a convicção de termos paz mediante a todo o sofrimento e entendermos que Jesus Cristo é a nossa viva esperança, mediante a qualquer sofrimento. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Aconselho vocês a ler, porque realmente essa revista está muito abrangente, nos ensina bastante. E que a gente venha ter esse momento de reflexão, entender que somente Jesus Cristo é a fonte para nos aliviar de todo o sofrimento. Ana Luísa, com mais um louvor.
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus, aleluias. Que aula maravilhosa, irmãos. Como eu pude sentir a presença de Deus aqui, ouvindo a palavra de Deus, né, através da vida da irmã Késia, através dos louvores. Eu quero, neste momento, agradecer a Deus pela sua vida. Deus te abençoe, Deus continue te usando como um vaso precioso nas mãos dele, né? Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida do Edilson Filho, pela vida da Ana Luísa, que com tanto amor, né, aceitaram o nosso convite de estar aqui junto com a gente para estar participando dessa escola bíblica. E quero agradecer também ao pastor Valmir Júnior, né, o diretor da nossa escola. Que Deus abençoe o senhor por estar se esforçando, né, para nos ajudar nessa parte aí de transmitir e nos apoiar em tudo, dando-nos oportunidade aí de estar na presença de Deus, trazendo esse conteúdo para os irmãos que não estão aqui e que vão assistir. Eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas por essa palavra que foi ministrada aqui, né, nesse dia. Então, nesse momento, eu quero retornar toda a direção ao pastor Valmir Júnior, para ele estar fazendo as considerações finais, o encerramento, segundo o que o Espírito Santo o direcionar. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Está com o pastor. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo em seus lares, aos irmãos que estão aqui. Agradecer também em nome da Escola Bíblica Dominical, irmã Késia. Foi muito bom estar aqui presente para poder ouvir essa mensagem através da irmã. Deus abençoe os irmãos que louvaram, ao evangelista irmão João Paulo. E dizer, meus irmãos, que para nós podermos alinhar 100% a classe dos jovens, ainda temos uma lição. Então vamos programar aí para a semana que vem, no decorrer da semana também, está encaixando aí mais uma aula, para que nós possamos estar alinhados juntamente com toda a mocidade. E é muito bom, meus irmãos, eu tenho mais de 10 anos de Mozarlândia e é a primeira vez que eu vejo uma revista exclusiva para os jovens. Então você jovem que está aí na sua residência ouvindo essa palavra, adquira a sua revista. É muito importante porque é um material feito pensando em você, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, naquilo que você passa no dia a dia. É a palavra de Deus pura e verdadeira voltada para os jovens. Então adquira. Domingo agora estaremos presentes em classe, claro, seguindo todas as recomendações da Secretaria de Saúde para o seu bem-estar, para a sua segurança, mas teremos a classe dos jovens. Eu ainda não sei se será o irmão João Paulo, se será outro professor,
mas o que eu sei é que é bênção para a sua vida. Amém? Quero convidar os irmãos que estão aqui para se colocar de pé. Você na sua casa, nesse momento, esquece o que está passando ao seu redor. Coloque o seu pensamento no trono da graça de Deus para agradecer. Sabe por quê? Porque você está de pé, porque Deus te deu saúde. Você acordou porque Ele te deu vida. E você está passando por esse problema sem nenhuma sequela, porque Ele é o nosso Deus e nos sustenta. Amém? Deus Pai que está no céu. Em primeiro lugar, ó Deus, eu te exalto e glorifico ao Senhor, porque o Senhor é grande e maravilhoso para conosco. Meu Deus, as tuas mãos estão estendidas para nos abençoar, para nos guardar, para nos levar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter morrido na cruz, entregado a tua vida por meio da cruz, ó Pai, para nos salvar. Meu Deus, eu venho agora nesse momento te pedir que as mãos do Senhor estejam estendidas para abençoar a cada um de nós que aqui se está, abençoar os irmãos que estão em suas casas ouvindo essa palavra, ouvindo essa oração. Deus, o Senhor conhece o íntimo, o Senhor é onipresente, ó Pai, o Senhor conhece a necessidade que cada um tem enfrentado. Meu Deus, o Senhor conhece, ó Deus, cada canto da casa, o Senhor conhece, ó Deus, o celeiro dos teus filhos. Pai, supra as necessidades dos teus filhos, Pai Celeste, que traga acalento, que traga ânimo, restaura as forças, nos dê a capacidade que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos, bendizemos ao Senhor, porque é através do Senhor que estamos de pé. Em nome de Jesus, ó Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Pai Celeste, continue olhando por nós, continue, ó Deus, olhando pelo Brasil, continue olhando, ó Deus, pelo nosso estado. Pai Celeste, porque nós cremos que é o Senhor que tem sustentado esta nação. Em nome de Jesus Cristo, eu peço e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que as mãos de Deus permaneçam sobre você. Fique firme, constante em oração, perseverando no caminho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Está terminado essa lição de hoje, em nome de Jesus. Amém.